Graças a Deus. Quero convidar o Augustinho e o Jacira para virem até aqui a apresentar um louvor, e nós vamos juntos continuar adorando o nosso Deus, alimentando a nossa alma. Quero saudar o Claudinei Rodrigues, que está em Arandu. Hoje é um dia meio festivo, né, irmão Claudinei? O irmão está em Arandu, aí na casa da sogra, mas já teve a responsabilidade, a maturidade, o carinho de avisar. Então, isso é um sinal muito bom, irmão Claudinei. Deus abençoe o irmão, toda a sua família, em nome de Jesus, e as nossas orações para o irmão, para que Deus te prospere cada dia mais, em nome do Senhor. Vamos ouvir esse casal abençoado, louvando ao Senhor. Depois a nossa irmã Eunice também. A Eunice, irmãos, ela é amiga, né, irmã da nossa irmã Almerinda, está conosco aqui. Veio de São Caetano também, irmã? Também veio de São Caetano, né? Pertinho lá do Rio Grande da Serra. E nós viemos nos encontrar aqui em Avaré. Então nós vamos ouvir a nossa irmã testemunhando, louvando ao Senhor. E agora a oportunidade para esse casal abençoado. Paz do Senhor, igreja. Amém. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, né, que o Senhor nos dá, né? Friozinho, gostoso, né? Mas aqui dentro é quente, né? O calor e o Espírito Santo. Eu agradeço a Deus, irmãos, por esses tempos agora. Eu e meu esposo passamos por uns momentos de saúde, de enfermidade, né? Como eu dei até o testemunho aqui. Eu também passei por uns momentos, fiz até uma cirurgia, uma pequena cirurgia, né? Mas graças a Deus, quando o médico mandou retornar, a gente fez os exames. Graças a Deus, irmãos, a gente, com todas as falhas que nós temos, nós não podemos deixar de buscar o Senhor, não importa a circunstância, né, irmãos? Nós não podemos deixar de buscar o Senhor, que isso que é importante na nossa vida, ter Deus na nossa vida. Eu buscava o Senhor, eu estava no tanque, estava na pia, estava fazendo meu almoço, meu esposo nem sabia, estava lá fora. Eu com o meu pensamento em Deus, Senhor, tenha misericórdia, que não dê nada, que a gente fique preocupado, né? Que não dê nada assim, né, de mais grave, que tenha misericórdia, Senhor. Tá no sofá, que a gente é falho, né, irmãos? Na presença do Senhor. Eu retornei, fiz, irmãos, dizendo, graças a Deus, irmãos. O Senhor fala, clama a mim e responder-te-ei, né? Anunciar-te coisas grandes e firmes. Tem coisas ainda que a gente nem sabe, né, irmão? O Senhor tem para nós, né, irmãos? Basta nós não sairmos do pé dele. Não importa a circunstância. Tá difícil, tá. Mas nosso Deus, Ele é grande, né, irmãos? Ele é grande. Então vamos, irmãos, continuar firme na presença do Senhor, né, irmãos? Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. É motivo de muita alegria, né, irmão? Poder estar louvando esse Deus, porque Ele é bom. E Ele faz muita coisa nas nossas vidas. Eu já dei testemunho, muito irmão viu, né? E graças a Deus estou aqui para engrandecer esse nome maravilhoso que é o Senhor. Talvez a gente esquece dele, mas Ele nunca mais, jamais esquece da gente. É o louvor que nós vamos cantar agora. Filho, não temas, pois sou eu quem falo contigo. E tuas lágrimas, filho, ouvi Deus gemido. Nas madrugadas me busca sem cortar o sono. Filha, tuas orações têm chegado ao meu trono.
Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Muito feliz por estar aqui nessa casa do Pai, para louvar e agradecer o nome do Senhor Jesus. Peço de novo, se puder me acompanhar, tá? Se a igreja souber, me ajuda. Por caminhos que eu trilhei, os meus pés feridos estão, e os ombros tão cansados, com o peso da e as lágrimas que existem em meu rosto vem molhar, pois só tu, Jesus querido, é quem pode as enxugar. Não retires teu Espírito do meu pobre coração. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei. Quando tu voltares, com os santos subirei, muito além das estrelas. Eu então descansarei. Não retires teu Espírito do meu pobre coração. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei. Amém, graças a Deus, glória a Deus. Queria convidar o irmão Paulo, o presbítero Paulo, para cantar um hino, irmão Paulo. Prepara um hino gostoso, daqueles que vão saber cantar aí. Gostaria de apresentar, irmãos, nesta noite, Camila. Camila, como está Camila? Hein? Camila e sobrinha Cauã. É isso, né? Fica de pé um pouquinho, por favor. A gente vai cumprimentar vocês. Aí, da irmã Silvia, né? Tá, pode sentar, Deus abençoe. E também Kevin, né? Kevin, é a senhora? Está aí? É? Tá bom, graças a Deus. Nossa irmã evangélica da Igreja Global.
Deus abençoe, irmão. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Aqui de Avaré, tá? Deus abençoe. Os irmãos estão felizes, irmãos? Amém? Amém. Graças a Deus. Bem, irmão Paulo, em nome de Jesus. Depois do irmão Paulo, se algum irmão, alguma irmã quiser usar o tempo, a gente tem limite de tempo nessa noite para cantar um hino, para dar um testemunho rápido. Logo em seguida, o irmão tem a oportunidade, em nome do Senhor. Não vou chamar pelo nome. Se o irmão quiser, se a irmã quiser, venha, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus então. Glória a Deus. Eu quero saudar a igreja com a santa paz do Senhor, amém? Amém. Louvado e agradecido ao nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, eu quero agradecer desde já, aleluia, pelos irmãos que oraram, né? Estão orando e continuarão, porque eu creio em nome do Senhor, porque é só Deus que nos dá, aleluia, a força, a graça e a vitória, né, irmãos? E o Senhor até aqui Ele tem nos ajudado. Daqui para frente, aleluia, não será diferente, porque a palavra de Deus nos diz que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, amém? Deus abençoe as orações dos irmãos, né? Que nós estamos aqui na presença de Deus, porque a nossa vida, ela pertence a Deus, né? Eu quero louvar a Deus aqui neste momento, nesta noite, para a honra e glória do Senhor Jesus, com o nosso irmão amado Isaías, um hino bastante conhecido com os irmãos aqui, que chama 100 ovelhas, aleluia, Jesus, né? Nós éramos umas, aleluia, e saíamos do aprisco, estávamos desviados, estávamos longe da presença do Senhor, mas Ele nos resgatou pelo seu imenso amor, amém? Todos irmãos, amém. Muito
Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Vamos a Betita hermana María Luisa. Os irmãos orem comigo. Aleluia. Se as lutas desta vida te vai chorar, coragem, meu irmão, coragem. Se os espinhos te pedem ao caminhar, coragem, meu irmão, coragem. Não te esqueça que Jesus também chorou, teve coragem, foi vencedor, no desejo do seu calor. Não importa se é grande a sua dor, coragem, meu irmão, coragem. O que importa é que Cristo é vencedor, coragem, meu irmão, esqueça que Jesus também chorou, teve coragem, foi vencedor, no desejo do seu calor. Que esqueça que Jesus também chorou, teve coragem, foi vencedor, buscando o espelho do seu calor. Tenhas coragem, pois logo, logo há de passar essa tristeza que vai chorar. Tenhas coragem, você vencerá. Vamos iniciar a comunidade as palmas ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Chegando ao momento de nós expormos a palavra de Deus, eu quero aproveitar que a nossa irmã Eunice veio aqui e convidar também a nossa irmã Melinda. A senhora tem uma dicção muito boa, fala muito bem. A senhora vem aqui fazer uma oração, tá bom? Para a gente, logo em seguida, ministrarmos a palavra do Senhor. E nessa oração, eu quero apresentar a Cláudia, não é conhecida nossa. Pode vir, irmã Melinda, pega um microfone aqui. A Cláudia não é conhecida nossa, ela é esposa do Cristiano, que esteve há algum tempo conosco. Aconteceu um acidente hoje de carro com ela. Nós estivemos lá à tarde, graças a Deus eu produzi o material. E ela vai ter uma dorzinha de cabeça ali. Mas eu me comprometi de orar por ela. Então nós vamos orar com a igreja em nome do Senhor. E também um moço que veio aí fora agora, né? Então nós nos comprometemos de orar por ele também, chamado Silvio, né, irmão? Leandro? Então nós vamos orar pelo Silvio também.
senhora ore pela exposição da palavra, por essas duas pessoas, também pode dar o seu testemunho, fique à vontade no momento, tá bom? Meu testemunho é o seguinte, eu não sou de falar muito, eu sou Fala mais pertinho. mas falar muito, eu não sou não. Fala no microfone. Aí o que acontece? Eu nunca fui na frente assim, né? Sempre da outra igreja fui corista, então participei de todos os trabalhos. Mas nunca que eu sou de falar não, viu? Assim, falo com as pessoas, gosto muito. Estou me sentindo muito bem aqui nas igrejas, os irmãos são muito amigáveis mesmo, receberam muito bem, né? E aos poucos eu vou pegando os costumes daqui. Porque como eu era da Igreja Batista, então também os hinos são diferentes. Então muitos, alguns já não, já conheço também. Então eu estou tendo um pouquinho de dificuldade de acompanhar, às vezes de algum motivo, algum jeito, né? Mas eu dou glória a Deus por estar aqui nessa igreja. Eu estou me sentindo muito bem e tenho sentido as bênçãos do Senhor e o movimento do Espírito Santo na minha vida. Ele me comove cada cântico, cada pregação, cada palavra. Então eu tenho me sentido muito bem. E quero louvar a Deus pelos pedidos de oração que foram feitos aqui, que está nas mãos do Senhor, que Ele sabe de todas as coisas e de tudo que nós precisamos, e que em nome de Jesus Ele esteja presente na vida de cada um, que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar na vida de cada um, para que tenham paz, saúde, sabedoria espiritual que nós precisamos sempre, e que Deus esteja à frente da palavra também do pregador, que seja ungido pelo Espírito Santo de Deus e que possa falar aos nossos corações o que nós necessitamos ouvir, e que Deus seja louvado. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus por isso. Muito bem, meus irmãos, nós vamos agora passar a palavra de Deus. Daqui a pouco nós vamos fazer uma leitura do texto, e aí nós vamos falar um pouquinho nessa noite a respeito do profeta, do sacerdote, do profeta Jeremias. Profeta Jeremias foi o Jeremias, irmãos, foi um sacerdote, um profeta, que foi chamado bem cedo na sua vida. Foi um moço novo que foi chamado para o sacerdote, para o ministério profético. E o Senhor avisou para ele, o Senhor orientou o profeta Jeremias que a jornada dele não seria fácil. A jornada do profeta Jeremias não seria fácil, mas o Senhor daria a ele firmeza, o Senhor daria a ele coragem, o Senhor daria a ele ousadia para que ele pudesse enfrentar todas as adversidades que ele teria pela frente. Então, irmãos, os irmãos vejam, imaginem assim, o seguinte contexto, imaginem a seguinte situação. A cidade de Jerusalém, irmãos, era uma cidade construída no alto de um morro, de um monte. Só por isto, a cidade de Jerusalém já apresentava alguma segurança. E além disto, ela tinha enormes, grossos muros com grandes portas, portais, portões que a defendiam. Então era uma cidade realmente tida como uma cidade segura, era uma cidade tida como uma cidade protegida. E o povo fechava as portas e estava grande. Imaginem a cidade de Avaré aqui, que a cidade tem um local onde ela começa, desse lado tem um último local lá na Vila Operária, onde ela termina. Ela não vai acabando de pouquinho, ela acaba de uma vez.
e depois já vem o pasto. Então imagina essa cidade de Avaré com um grande muro ao redor, cercada. Porém, irmãos, essa cidade era uma grande pecadora diante de Deus. Eles haviam cometido pecados, eles haviam entrado por uma vida de pecado que foi gradativo, mas eles foram cada vez cometendo mais e mais pecados. Quem conhece a palavra de Deus, lendo o livro dos reis, lendo o livro de Samuel, nós verificamos que realmente eram coisas graves e sérias que aconteciam. Eles deixaram ao Deus vivo, eles adoraram a outros deuses, fizeram sacrifícios a outros deuses, tinham promiscuidade, tinham prostituição espiritual, tinham prostituições físicas também, através das liturgias que os outros deuses tinham, e também chegavam ao ponto de oferecer as suas crianças como sacrifício, as crianças eram mortas, as crianças eram queimadas, as crianças eram oferecidas como sacrifício para outros deuses. E o Senhor foi falando por dezenas e dezenas de anos. O Senhor foi falando mais, por centenas de anos. Morria uma geração, nascia outra geração, e o Senhor falando: olha, não faça isso. E eles foram se tornando cada vez mais indiferentes diante de Deus, ao ponto, como nós dissemos, de oferecerem sacrifícios humanos. E aí o Senhor foi sempre levantando os profetas, e o profeta era a voz de Deus, de um Deus descontente com aquele povo que estava dentro daqueles muros. E qual era, irmãos, a mensagem? O profeta Jeremias profetizou por mais de 40 anos. E qual era a mensagem do profeta Jeremias? Era uma mensagem dura, era uma mensagem difícil. Ele falava muitas coisas. O livro de Jeremias tem mais de 50 capítulos, muitas coisas o Jeremias falava. Mas de uma certa forma, um resumo que o Jeremias falava era assim: irmãos, imaginem bem essa cidade cercada, o inimigo do lado de fora querendo entrar, mas os muros protegendo, e o Jeremias dentro falando para o povo, o Jeremias dentro falando para os soldados, falando para o exército e dizendo assim: rendam-se para o rei da Babilônia. Imagina bem, irmãos, esta situação: rendam-se para o rei da Babilônia. Se vocês não se renderem para o rei da Babilônia, se vocês não se entregarem para ele e tentarem lutar, vai acontecer com vocês o seguinte: vocês vão morrer de fome, vocês vão morrer de peste, ou vocês vão morrer da espada do adversário. Então, irmãos, veja se é fácil ser mensageiro de uma mensagem dessa. Vocês se entreguem. Se vocês insistirem em lutar, vocês vão morrer. Então, ou se rendam, ou vocês morrerão. E mais, irmãos, se vocês não se entregarem e resistirem e lutarem, morrerão, e vai sobrar um pouquinho de gente, e esse pouquinho de gente que será levado, que sobrará, será levado para a escravidão e ficará como escravo em outro país, em outra terra, durante 70 anos. Então, irmãos, imagina bem, eu, ou o senhor, ou a senhora, ou você, se levantando e trazendo essa mensagem lá na igreja, lá na prefeitura, lá na praça. Imagina bem, é muito fácil falar: ó, eis que diz o Senhor, eu vou te dar esta bênção, eu vou te dar esta vitória, eu vou fazer assim. Mas a gente chegar e dizer: se renda ao rei da Babilônia. Se vocês não se renderem, vocês vão morrer de espada, de peste, de fome, e o pouquinho que sobrar será levado com a escravidão. É fácil ser um profeta? É fácil ser um mensageiro de Deus, irmãos? Não foi fácil para Jeremias cumprir essa missão.
Então os homens da época, eles não desacreditavam da profecia de Jeremias. Porém, irmãos, eles queriam calar o Jeremias. Eles queriam continuar naquela situação onde eles estavam e não queriam ser incomodados. O Jeremias era natural de uma terra, de um território, de um local chamado Anatote. Anatote, uma palavra só. E o que aconteceu? Ele começou o seu ministério em Anatote, falando dessa forma. Então ele ofendia a tudo e a todos, porque as pessoas não aceitavam essa palavra. E os próprios parentes, os próprios amigos, os próprios sacerdotes, as próprias pessoas que estavam na terra natal de Jeremias, começaram a planejar a morte de Jeremias, já no começo do seu ministério. E aí, eu quero pedir que a igreja agora fique de pé, por favor, e nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Jeremias, no capítulo 12 e no versículo 1 até o versículo 6. Quando Jeremias, irmãos, soube que o povo estava querendo matá-lo, ele fez assim: justo serias, ó Senhor, ainda que eu entrasse contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos ímpios e vive em paz todos os que cometem o mal aleivosamente? Plantaste-os e eles arraigaram-se. Avançam, dão também fruto. Chegado está à sua boca, mas longe do seu coração. Mas tu, ó Senhor, me conheces. Tu me vês e provas o meu coração para contigo. Impele-os como ovelhas para o matadouro e prepara-os para o dia da matança. Até quando lamentará a terra e se secará a erva de todo o campo? Pela maldade dos que habitam nela, perecem os animais e as aves, porquanto dizem: ele não verá o nosso último fim. Se te fadigas correndo com os homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Porque até os teus irmãos e a casa do teu pai, eles próprios se hão deslealmente contigo. Eles mesmos clamam após ti em altas vozes. Não te fie neles, ainda que te digam coisas boas. Amém. Pode sentar, queridos irmãos. Nós já oramos, pode sentar. Então, os irmãos, vejam, irmãos, quando ele teve esta dificuldade, quando ele teve esta adversidade, quando ele percebeu que o povo queria matá-lo, ele fez esse pedido, ele fez esta oração ao Senhor. Ele fala: Senhor, o Senhor é justo. Qualquer pleito, qualquer coisa que eu for demandar com o Senhor é justo, o Senhor sabe o que o Senhor faz. Contudo, Senhor, eu quero questionar o governo do Senhor. Eu quero questionar a forma como o Senhor está administrando. E aí ele faz aqui a pergunta: por que o ímpio prospera? Por que o ímpio prospera? E por que os justos estão sofrendo? Por que os animais estão sofrendo? Por que as plantas estão sofrendo? Porque o povo está pecando, como eu descrevi aqui para os irmãos. Por causa disso não chove, por causa disso não tem chuva, os animais estão morrendo, as plantas estão morrendo, nós estamos sem alimento, tudo está sofrendo, as pessoas boas estão sofrendo. No entanto, essas pessoas que fazem o mal estão prosperando cada vez mais.
O Senhor está abençoando cada vez mais essas pessoas. Senhor, eu não entendo por que isso acontece. Ele fala ele pergunta aqui: até quando se secará a erva do campo? Até quando os animais vão sofrer? As aves sofrerão? Até quando eles vão prosperar cada vez mais? E aqueles que estão no temor do Senhor irão sofrer. Estava havendo uma inversão. Então ele fala: Senhor, o Senhor é justo, mas eu quero questionar, eu quero perguntar por que o Senhor está agindo assim. Então, irmãos, a pergunta é: por que o justo sofre? A pergunta é: por que o ímpio prospera? Jó tratou desse assunto. Salmo 73, Salmo 37, outro salmo que eu não me recordo o número, também trata desse assunto. O livro de Jó é todinho esse. O livro de Jó, o tema dele não é a paciência de Jó. O tema do livro de Jó é por que o justo sofre. E ele está perguntando aqui, Jeremias está perguntando: Senhor, por que isso está acontecendo? Estavam tentando matar a Jeremias, tirar a vida dele, acabar, silenciar. Então ele fez essa pergunta. E o que nós vemos aqui nesse texto que nós acabamos de discorrer, irmãos? Nós vemos que o Senhor se calou diante das perguntas feitas por Jeremias. O Senhor não deu resposta a respeito dessas perguntas. E aí, irmãos, eu comento com os irmãos, é difícil, irmãos, é difícil ter paciência. A primeira paciência que nós aprendemos a ter é com os outros. Quando a gente se desenvolve, nós passamos a ter paciência com as outras pessoas. Depois nós nos desenvolvemos e passamos a ter paciência conosco mesmos. Quantas vezes, irmãos, nós somos impacientes conosco mesmo? Mas a paciência, irmãos, difícil de nós alcançarmos e de nós avançarmos também, é ter paciência com Deus. Quantas vezes nós pensamos: não, Deus não está vendo, Deus demora muito para agir, Deus não olha para isto, Deus não se importa com isso. E às vezes, irmãos, nós perdemos, nós não conseguimos ter paciência com Deus. Pasmem, irmãos, mas nós procedemos desta forma. E aí é aquele negócio, né? Onde é o departamento de reclamação? Onde é o atendimento ao consumidor? Onde é o atendimento ao crente? Onde nós vamos reclamar? Como Pedro disse, né, irmãos? Para onde iremos nós? Então, não há o que fazer. Não há. Então nós precisamos entender que Ele é o Senhor, nós precisamos entender que Ele sabe o que faz, ainda que nós não entendamos, mas nós devemos de acreditar e aprender a ter paciência com Deus, porque Ele faz o melhor, da melhor forma. Tudo é expressão, tudo é o cuidado, tudo é a sabedoria máxima, o amor máximo de Deus para conosco. E o Jeremias aqui estava perdendo a paciência. Senhor, até quando? Interessante, irmãos, que no decorrer do texto aqui nós vamos ver, ao invés do Senhor dar explicações para Jeremias, que ele estava perguntando: Senhor, até quando isso acontecerá? Até quando a erva secará, os animais secarão, sofrerão, as aves sofrerão, os ímpios prosperarão? Ao invés de dar explicações, nós vamos ver aqui no texto, irmãos, que o Senhor fez diferente. Ele não deu explicações, mas ele fez promessas para o Jeremias. Ele prometeu, ele abriu os olhos dele. Ele não mimou
não adulou, não ficou passando a mão, mas ele estimulou o profeta dele. Ele orientou, ele animou o profeta dele diante desta situação. Então ele não ficou dando explicações. Por que isso, Senhor? Por que aquilo? Ele não entrou no mérito, ele não respondeu a pergunta, mas ele fez o quê? Ele deu explicações, ele deu orientações, falou: olha, vai acontecer assim e assim, assim. Então, irmãos, o que estava acontecendo? O Senhor estava treinando o servo dele. Por quê? Porque o sofrimento, ele fazia parte do ministério de Jeremias. O Senhor estava dizendo para Jeremias: continue confiando em mim. O sofrimento fazia parte do ministério dele. E esse texto aqui, irmãos, nós vamos ver aqui que o Senhor vai dizer para ele, além dele não dar explicações, além dele não atender da forma que o Jeremias queria, o Senhor ainda falou para ele: Jeremias, a situação vai piorar. Olha bem, irmãos, a pessoa chega diante de Deus, vai orar, vai falar com o Senhor não responde da forma como ele gostaria que respondesse. Ele diz assim: Jeremias, a coisa vai piorar para você. Não é só isso que está acontecendo. Então Deus responde a Jeremias, irmãos, falando para ele perguntas, fazendo outras perguntas para ele. E ele fala aqui, nesse texto que nós lemos: se você se fatiga correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? O que significa isso daqui, irmãos? Que o sofrimento que o Jeremias estava tendo era aonde? Era como? Era em Anatote. Era na casa dele, era no início do ministério de Jeremias, era entre os parentes, entre os colegas de infância, entre as pessoas que estavam com ele ali, que era do convívio dele, era em casa. Mas o Senhor está dizendo assim para ele: como que você vai competir com cavalos? Então ele está dizendo assim: olha, um dia você estará perante poderosos. 2 pontos: você estará entre reis, você estará entre príncipes, você estará entre a elite de Jerusalém, você estará entre os políticos de Jerusalém, você enfrentará todo o povo de Jerusalém em breve você estará enfrentando. Então, se você não está conseguindo competir com esses poucos homens que são seus colegas aqui de infância, da sua terra, de Anatote, como que você vai competir quando as pessoas vierem com você com os cavalos, com as espadas? Como que você... Então o Senhor estava falando: eu estou treinando você, eu estou preparando você, porque missões maiores virão, dificuldades maiores virão, adversidades maiores virão, mas eu estou treinando você, Jeremias. É isso que ele está falando aqui. Eu estou preparando. Então, Jeremias, você fica perguntando, né, pedindo explicações: Senhor, por que está acontecendo isso? Por que não chove? Por que o ímpio prospera? O Senhor não fala nada para ele, irmãos. Como eu disse, ele não fica entrando no detalhe, sabe, mimando: olha, corre aqui, corre ali. Jeremias, estou preparando você, Jeremias. Por enquanto você está enfrentando homens fracos, por enquanto você está enfrentando homens pequenos, mas daqui a pouco eu vou te dar capacidade, autoridade, ousadia, vigor, para você enfrentar o rei que não está me agradando, para você enfrentar os ricos que não estão me agradando, para você enfrentar os poderosos. Eu estou trabalhando, eu estou preparando você, Jeremias. E o Senhor fala: se tão somente numa terra de paz estás confiado, que farás na enchente do Jordão? Em outras palavras, irmãos, se o Jeremias estava tropeçando em casa,
Como ele vai se comportar lá na metrópole? Como ele vai se comportar lá em Jerusalém? Então, irmãos, pega uma pessoa nova, uma pessoa tenra, que está dando os primeiros passos. Ele não pode ficar a vida inteira assim. Sabe, irmãos, se nós estamos no temor de Deus, se nós estamos na vontade do Senhor, e está vindo a adversidade, está vindo a luta, é porque Deus está trabalhando, é porque Deus está preparando, é porque Deus está capacitando. É isso que ele fala. O Provérbios, irmãos, capítulo 22 e versículo 29, ele fala assim: olha, você vê um homem diligente nas suas obras? Você vê um homem cuidadoso nas suas obras? Você vê um homem zeloso nas suas obras? Sabe onde ele vai ser posto? Lá no alto, lá entre os nobres. Foi o que aconteceu com ele. Olha, ele estava falando ali no meio daquele povo de Anatote: mas eu vou te colocar lá entre os príncipes. E não era para comer na mesa dele, é para enfrentar eles, é para prevalecer, mas não como um mal educado, como um rebelde, mas como um mensageiro de Jeová, com legitimidade, com temor de Deus, com verdade, com justiça. Irmão, irmã, você é temente a Deus? Você é zeloso? Está sofrendo? Está tendo luta? Está tendo adversidade? Sabe o que Deus vai fazer na sua vida? Ele vai te tirar deste espaço em que você está e vai te colocar num espaço maior ainda. E a luta será maior ainda, a dor será maior ainda, mas a capacidade será maior ainda, a vitória será maior ainda. Deus, Ele não vai tirar essa luta de você, Ele vai te dar uma luta maior. Se você aguenta 10 quilos hoje, amanhã você vai aguentar 50, mas vai aguentar no poder do Senhor nosso Deus. Aleluia. É isso que o Senhor está falando aqui para Jeremias. Senhor, estão querendo me matar. Senhor, estão querendo me perseguir. Senhor, está doendo. Senhor, está sofrendo. Jeremias, essa luta ainda é pequena, Jeremias. Você está competindo com pessoas a pé. Daqui a pouco você vai competir com um cavalo, com a velocidade de um cavalo, e você vai ganhar do cavalo. Você vai prevalecer, porque eu serei com você. Que coisa linda, irmãos. Quando eu olhei isso daqui, eu falei: meu Deus, como que Deus trabalha, como que Deus prepara, como que Deus é surpreendente, como Deus trabalha diferente da gente. Então ele perguntando: Senhor, por que o ímpio está prosperando? Por que o justo está sofrendo? Não se importe com isso, Jeremias. Veja as promessas que eu tenho para a sua vida. Irmão, nós que temos o temor do Senhor, nós temos promessa de Deus na nossa vida. Se nós temos o temor, é porque o Senhor tem planos para nós. Então o Senhor tira o homem zeloso da baixa plebe e coloca lá no alto, lá na honra. Mas ele tem uma luta maior, uma adversidade maior, mas tem também uma vitória maior. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nessa palavra. Nós vamos falar com Deus, e o Senhor fala desta forma: se você está tendo adversidade nessa pequena luta, como as promessas maiores se cumprirão na sua vida? Como as vitórias maiores, como os planos maiores se cumprirão na sua vida? Irmão, irmã, Deus tem propósito conosco. Deus tem propósito com esta igreja. Deus tem instrumentos. Deus tem planos particularmente conosco. Na obra de Deus, irmãos, só para quem para, mas quem fica ali, irmãos, no lugar, a hora que ele vê, ele já está lá na frente, com muito mais músculos espirituais, com muito mais vitórias espirituais do que ele imaginava. O apóstolo Paulo,
Em 2 Coríntios, capítulo 12, e no versículo 7, o apóstolo Paulo também chegou diante de Deus e falou: Senhor, está doendo. Senhor, tira este espinho. Senhor, tira este problema. Senhor, tira esta adversidade. E ele fala assim: e para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Aleluia. Às vezes, irmão, nós ficamos nos questionando: como que eu posso, com toda essa fraqueza, com toda essa debilidade? Às vezes nós nos questionamos: eu sou insuficiente, acho que para mim não dá, acho que eu não consigo. Mas a hora que vem o peso, irmãos, a hora que vem aquela chuva de ácido sobre nós, a hora que vem aquele vento, a hora que vem aquele jato terrível sobre nós, aí nós vamos ver, irmãos, do que nós somos feitos. Aí você vai ver do que você é feito, qual é a têmpera, porque ele está dizendo aqui, irmãos, ele orou ao Senhor, ele pediu ao Senhor, e o que Deus falou para ele? A graça basta, a minha graça te basta. Essa foi a resposta de Deus. Então, irmãos, o trabalhar de Deus é como ele fez aqui na vida de Jeremias. Vem uma adversidade, o Senhor não tira aquela adversidade, mas o Senhor dá poder, o Senhor dá sabedoria, o Senhor dá estratégia, dá capacidade para derrotar aquele inimigo no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor capacita. Ele não tira o adversário, mas Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá poder para vencermos esta adversidade. Irmãos, queridos irmãos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós possamos permanecer, ter a paciência, ter a prudência, ter a confiança. Senhor, eu não estou entendendo, por que isto, Senhor? E aí você pergunta para Deus, aí nós perguntamos para Deus, e Deus não responde. Mas eu quero te dizer que Deus faz como fez em Jeremias, Ele te dá promessas. Aquele que crê em mim vencerá. Aquele que permanecer vai vencer, ele vai triunfar. Aquele que perseverar, o plano vai se cumprir, a direção virá, as coisas acontecerão. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, o Jeremias passou por todas aquelas lutas, por todas aquelas dificuldades. Não foi fácil. Ele chegou a amaldiçoar o dia do nascimento dele, porque o jugo foi muito grande, a dor foi muito grande em Jeremias. O Senhor chegou a dizer para ele: Jeremias, você não vai se casar, você não terá filhos, porque se você tiver uma esposa, se tiver filhos, será para sofrer
do sofrimento que virá sobre Jerusalém. Então uma das coisas que ele sofreu foi inclusive de não ter uma família, ser lançado num poço que estava lá só com barro, com lama, ser tratado a pão e água. Mas hoje nós estamos aqui, irmãos, falando de Jeremias, um campeão de Jeová, uma pessoa que creu no Senhor nosso Deus. Irmãos, nós queremos ser campeões de Jeová. Nós queremos ser vencedores do Senhor nosso Deus. Você não está entendendo? Está doendo? Mas eu quero te repetir. Se não vier a explicação, fique com a promessa de Deus. Fique com a promessa. Que a promessa é maior do que a explicação. Senhor, está doendo. Jeremias, hoje você está competindo com gente que está a pé, amanhã vai piorar, será com gente que está a cavalo. Jeremias, foi esta a palavra que Deus deu para ele, mas ele tinha uma promessa, e nós estamos debaixo dessa promessa de Deus, irmãos, e nós não vamos deixar essa promessa. Nós vamos confiar nela e nós vamos continuar a vencer em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos irmãos. Vamos aplaudir ao Senhor nosso Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos orar a Deus. Vamos fazer uma oração agora e depois nós vamos orar a Deus, louvar a Deus, irmãos. Mais um cântico bonito, gostoso para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar então, pedir ao Senhor que nos dê graça para confiarmos nele e na sua palavra. Nós estamos sabendo, mas nós estamos confiando, Senhor, ainda que ele me mate. O Jó falava assim: ainda que ele me mate, eu não estou entendendo nada, mas ainda que ele me mate, eu vou esperar nele, porque o meu Redentor vive, eu creio nele, eu vou esperar nele. E nós estamos aqui, irmãos, porque nós estamos esperando no Senhor. Está sangrando, está gemendo, está ferindo, está aí se arrastando, mas está dizendo: eu creio nesse Deus. Aleluia. Senhor, mais uma vez invocamos o teu nome, a tua presença. Somos agradecidos ao Senhor pela tua palavra. O Senhor nos ajuda, meu Deus, a caminharmos nessa jornada. Senhor, aqueles que querem viver piamente padecerão perseguições. Quantas coisas nós não entendemos nessa vida. Senhor, pessoas que fazem o mal prosperam, vão adiante. Senhor, quantas vezes os justos, os servos de Deus sofrem, padecem. Senhor, mas nós sabemos que aqueles que confiam no Senhor, meu Deus, brilharão, são os vitoriosos, os vencedores. Nos ajude, meu Deus, a confiarmos nas tuas promessas, na tua palavra, a confiarmos que o Senhor está treinando, que o Senhor está preparando, que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está, meu Deus, nos forjando a cada dia para estarmos no teu temor e na tua presença. Deus, glorifica o teu nome, abençoa a tua igreja, Deus, teu rebanho, teu povo. Nos ajude, Senhor, a sermos firmes, constantes, confiantes no Senhor, confiantes na tua palavra. Fortalece, Deus, nossas vidas, fortalece, Deus, nossos corações, fortalece, Senhor, as nossas entranhas, a nossa fé, o nosso conhecimento, Senhor. É o que nós rogamos, é o que nós pedimos ao Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Adoremos a Deus com as nossas vozes, irmãos, com o nosso louvor. Me conheces, sabes tudo que eu preciso, antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só aquele anjo do céu. Quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho
Glória a Deus, né? Graças ao Senhor, este culto maravilhoso, abençoado, sentimos a presença de Deus. Irmão José, você que está assistindo aí, que eu vi ali, nosso amigo lá de Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires. Deus abençoe a sua vida, irmão José. Quem sabe um dia Deus vai preparar, o irmão vai estar aqui conosco, louvando a Deus, tocando aqui, ó, junto com o irmão Isaías. Que o irmão toca violão também. Glória a Deus. Vai ser um prazer receber o Senhor e a sua família aqui conosco. Seja bem-vindo. Irmãs, eu gostaria de fazer um convite para todas as mulheres que estão aqui, sem exceção de nenhuma. Todas estão convidadas para o dia 21 de maio. Teremos nossa saúde da mulher, tá? Somente para as mulheres. Deixa seus filhos, seus maridos em casa e venham aqui, né? Terá uma profissional da área aqui e vai nos falar a respeito do corpo, da saúde da mulher. Irmã Eunice, irmã Almerinda estão convidadas a estarem conosco. Então nós combinamos assim, irmãs, porque as irmãs de fartura, de Itaguaí, de Itaporanga, elas vão vir de longe, né? Aí não dá para elas virem sacolejando o pudim de leite condensado, cheio de calda, né? Na van que vai chegar aqui uma farofinha, né? Então nós combinamos R$10 por pessoa, o pessoal paga R$10 até o dia 15 de maio e a gente prepara tudo aqui. Aí sim nós bem bonitinhas, né? Felizes, sem ter que ficar se preocupando com o seu prato, que pode cair, pode virar uma lambança, né? E daí venham e participam aqui, vai ser maravilhoso. Vamos estar aqui nesse dia para aprendermos um pouco mais a respeito da nossa saúde física, né? Daquilo que nós mulheres precisamos de saber. Tá bom, irmãs? Então, todas estão convidadas. Qualquer dúvida, pode falar comigo, pode falar com a irmã Marili. Estamos à disposição para tirar as dúvidas. Até o dia 15 de maio, as irmãs já vão acertando aí. R$10 apenas, para que as irmãs, todas, irmãs, não fiquem de fora, irmãs, faz um esforcinho. Vai ser um sábado à noite, 18 horas.
cedo, a gente até gostaria. Por quê? Muitas irmãs de Fartura, Itaporanga, Taquarituba, elas trabalham no sábado. Aqui também as irmãs trabalham no sábado. Então, como é que vai marcar um encontro 3 horas da tarde? Não dá. Então, 6 horas da tarde, mas está um horário bom. A gente vai fazer com bastante responsabilidade para não ultrapassar muito o horário e que seja um momento bem gostoso e bem agradável para todas. Amém, irmãs? As irmãs entenderam? Amém? Glória a Deus. Então, Deus abençoe. Amém, irmãos. Já vamos ter mais um momento de louvor abençoado. Já vamos encerrar o trabalho desta noite. Mas eu não posso deixar de homenagear juntamente com a igreja a Valentina, que fez aniversário esta semana. Deus abençoe, Valentina. A irmã Daniela, que está aqui. Parabéns, irmã Daniela. Muitos anos de vida, muita saúde. Deus continue te abençoando como tem feito até aqui. A irmã Débora Marioto, esposa do irmão Diniz, está acompanhando também. Irmã Débora, Deus abençoe, em nome de Jesus. Quem está acompanhando também é a irmã Luzia. A hora que o irmão Isaías foi cantar aqui, subiu um monte de coraçãozinho ali na internet, viu? Subiu um monte, não sei porquê. Se será que glória a Deus ou glória ao Isaías, eu não sei, né? Ela vai ganhar um para o Isaías e para Deus, né, irmã Luzia? Mas o irmão Isaías, como é que é, irmão Zé? Vou ganhar um beijo da irmã Luzia, te dá um amoroso, não? Eu vou ganhar um beijo dela e falar, nunca mais vou dar um desse rosto. Pronto, ganhou do irmão Luzia, né? A cantada dele foi boa, né? Então, graças a Deus por isso, esse aniversariante. Nós estamos orando, irmãos. Quando o irmão pede oração, eu tenho um grupo de pessoas que oram, irmãos. Pode ter certeza disso. Tem um grupo de pessoas que oram. A irmã Elisângela pediu oração pelo Isaac, o neto dela, e nós estamos orando. Viu? E outros pedidos também. A Cleusa do Cristiano, que nós apresentamos, que teve um acidente lá no carro, na casa dela, nós estamos orando. Estamos orando pela família Selvini, pela congregação, para que Deus abençoe o pastor Lúcio, a nossa irmã Lidiana, toda a igreja ali. Estamos pedindo que o Senhor abençoe ricamente as necessidades. Temos muitos nomes que nós estamos citando aqui. A irmã Lázara passou por um momento difícil. A irmã Rose está bastante pesado, difícil para ela. Nós estamos ajudando a irmã Rose em oração. A irmã Alice, né? Fabrício, neto da irmã Francisca. Temos vários nomes aí que nós estamos orando, intercedendo em nome de Jesus. Tá bem, irmãos? Irmãos, e para a gente encerrar aqui, eu estou me lembrando, a nossa viagem para Pompeia. Nós estamos atendendo um pedido dos irmãos. Procurem a irmã Cida, que está aí, procurem o irmão Valdinei, não pôde vir hoje. Procurem, e o pagamento, não sabem, até próximo domingo, para nós podermos completar a votação e participar ali em nome de Jesus, tá bom? Estou vendo que tem um moço ali, eu não vi o nome dele. Qual é o nome desse moço aí que está junto com a Isabela? Não é o nome dele? Leonardo. Então tá bom, Deus abençoe, Leonardo, sua vida em nome de Jesus, junto com os demais também, tá bom? É bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Abençoados nessa noite, irmãos, amém? Amém. Graças a Deus. Vamos ficar em pé então, vamos louvar o Senhor e nós vamos agora entregar a nossa contribuição para o reino de Deus, a modo de louvor. Nós estaremos encerrando em nome de Jesus. Onde diz, pode vir, pode recolher aqui e Deus proverá. Vamos adorar a Deus, irmãos, vamos embora, abençoados nessa noite, com os louvores e com a palavra de Deus, em nome de Jesus. Seja
Queria fazer uma pergunta. Por que a turma chama ela de Paulinha? Porque eu estou vendo aqui uma gigante aqui. Eu acho que você chama de Paulinha, você não está entendendo direito assim. Então, eu estou vendo uma gigante aqui. Eu falo de Paulinha. Vem cá então, Paulinha, fazer esta oração aqui. No final, Deus abençoe a irmã Gisele que está conosco. Graças a Deus, irmã Gisele. A irmã Rosana, Deus abençoe, está acompanhando. Certamente não pôde vir. Irmã Maria Aparecida Gomes. Deus abençoe sua vida, irmã, sua família. Deus dirige, Deus abençoa e Deus dá vitória. Nós vamos fazer esta oração. E o presbítero nos dará a bênção apostólica em nome de Jesus. Amém. O salve da igreja acontece, Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos, Senhor, por este culto abençoado, Senhor. Por sentir, Senhor, a tua presença, Pai. E que tudo, Senhor, que foi ministrado aqui, Senhor, que fica pregado em nosso coração. Que nós possamos levar conosco, Senhor, Pai, e praticar onde estivermos. Abençoa, Senhor, o lar de cada um que está aqui, Senhor amado. Vai de ponto, Senhor, por todos os seus familiares, Deus, os abençoando, os protegendo e nos levando, Senhor amado, em segurança, Pai. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos e todos digam.